Vamos ler a palavra de Deus, Gênesis 22, versículo 11, 12, depois nós vamos para o 15 ao 18, amém? Diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram? Amém? Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele: não toque no rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Curva sua cabeça um pouquinho. Fale com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra é meditada, a nossa vida está na tua presença. Usa-me com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Fala aos nossos corações. Fala o que precisamos ouvir, compreender. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu vou falar hoje com um tema denominado Aliança com o Projeto do Céu. Diga comigo, aliança com o projeto do céu. Veja bem que falta 53 dias para terminar 2020. 2020, um ano difícil e o ano da superação. Amém? O ano da superação. Falta 53 dias para nós vencer o ano da superação. E veja bem que a nossa fé no Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos, o Deus em que nós confiamos, nos tem levado junto com o Espírito Santo a consagrar os 12 meses do ano de 2021. Hoje nós vamos consagrar o mês de agosto de 2021. Vamos, junto com os que já consagramos, hoje é o mês de agosto. E veja bem, nós não sabemos o que há de vir. Nós sabemos o que há de vir para 2021. Nós não sabíamos que ia vir pandemia. Você sabia? Você nem imaginava em pandemia. Nunca imaginava em vírus. Dessa forma, né? Sempre surgiu vírus, mas dessa forma não. Nunca passou na nossa mente. Isso em todo o mundo. Todo mundo, todas as nações, e ainda está, né? Que você sabe, a pandemia não acabou ainda não. Ela está ainda. Está vindo lá a segunda onda, diz que está vindo segunda onda, tá? Então, nós não sabemos o que vem para 2020, mas nós sabemos que nós temos um Deus que sabe. Nós temos um Deus que sabe. Ele já sabe tudo que vai acontecer. Você crê nisso?
Eu creio, nós cremos, nós temos que crer. Ele já sabe tudo o que vai acontecer. E nós estamos exercitando a nossa fé junto com o Espírito Santo e já estamos agradecendo a Ele por 2020, nesses 53 dias que falta, e já estamos já consagrando, pedindo a bênção dEle, e pedindo a ajuda dEle, pedindo que Ele esteja conosco na frente de tudo, no comando de tudo, amém? E eu tenho certeza, meu amado, minha amada, que Ele vai estar conosco, amém? E 2021 vai ser melhor do que 2022, aleluia. Então veja bem, nós confiamos, nós temos a certeza que Deus está conosco. E Deus, Ele não desampara aquele que confia nele. Deus não desampara. Deus não abandona aquele que confia nele. Aquele que tem fé nele. Aquele que acredita nele. Aquele que acredita na sua palavra. Aquele que acredita na sua presença, no seu poder. Deus não deixa, Deus não abandona. Deus jamais, Ele deixa perecer. Quem perece é o ímpio, mas o justo, o servo de Deus, a igreja de Cristo, aquele que confia em Deus, jamais perecerá, vai prosperar, amém? Vai viver a bênção de Deus, vai viver o melhor de Deus e vai viver o novo de Deus. Diga comigo, o novo de Deus está por vir, amém? O novo de Deus está por vir. Então nós temos que confiar, somente acreditar. Não sabemos o que vai vir, mas o nosso Deus sabe. Ele já tem o controle de tudo e Ele está observando, acompanhando a nossa fé. A nossa exercício de fé aqui hoje já é o 8º domingo, que nós vamos consagrar já o mês de agosto de 2021. Então nós estamos confiando nele. E veja bem, nós temos que entrar em 2021 confiando nele. Como entramos em 2020, passando por tudo que passamos e que tiver que passar, vamos confiar nele. E o que vier a acontecer em 2021, vamos confiar nele, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permanece para sempre. Pode ter os terremotos da vida, os terremotos social em todas as áreas, mas, aleluia, se confiar no Senhor, nós vamos permanecer, amém? Por isso nós temos que confiar no Senhor e acreditar nas boas novas, nas boas notícias e nas promessas de Deus. Temos que tomar muito cuidado com má notícia. Má notícia é o que mais tem hoje nos meios de comunicação, não é isso? Está tudo diante de nós, todo dia, todo momento. Temos que tomar muito cuidado. Não temos que ficar carregando má notícia, nós temos que ter boas notícias. E nós temos que acreditar que o nosso Deus, Ele é fiel, amém? Então Deus, Ele não desampara aquele que confia nele, mas Deus também não desampara aquele que tem aliança, tá? Aquele que tem aliança. Então veja bem, crer e aliança. Aliança significa pacto, tá? É um pacto. E veja bem, ter aliança com Deus, o que é ter uma aliança com Deus? É o que muitas vezes eu tenho aliança com Deus, mas nem sabe o que está falando. Ele nem sabe o que é uma aliança. O que é ter uma aliança com Deus? Veja bem, ter uma aliança com Deus é ter uma parceria com Deus. É ser um parceiro de Deus. Mas pastor, ser um parceiro de Deus, sendo que Deus é Espírito, sendo que Deus ninguém vê, eu sei que creio nele, tenho ele, mas não vejo ele. Irmão, ser parceiro dele porque ele tem a sua obra, o seu projeto aqui na terra. Jesus, ele veio ao mundo e veio instituir a igreja, amém? Ele veio instituir a igreja. Então nós temos que ter aliança com a obra de Deus.
o reino de Deus, o projeto de Deus. E qual que é o alvo desse projeto de Deus? Salvação de almas. Como a minha alma foi salva, a sua, por nós termos conhecido a Jesus como Senhor e Salvador, através desse projeto de Deus. Veja bem que a Igreja do Evangelho Quadrangular, nós estamos completando 69 anos. Tá? 69 anos. É um projeto. É um projeto que começou lá atrás, em 1922, 1920. E assim todas as igrejas são projeto de Deus. Então o que é ter uma aliança com Deus? É ter parceria. Tá? É ter parceria com Deus. É ser o quê? Um aliado. O que é um aliado? O aliado, ele é unido para um pacto, um tratado ou uma aliança, de uma aliança, para um pacto. Ele está unido, está junto. Está junto. Não tem aquele ditado lá, junto e misturado? Ele está junto. Ele está misturado, ele está pronto. Então veja bem, é um aliado, ele está junto. E veja bem, nós temos que ter aliança. Nós temos que ter esse pacto com a obra de Deus. E não só ser aliado, estar unido, nós temos que também estar aliançado. O que é aliançado? Comprometido. Com comprometimento. Comprometimento. E veja bem, amado, os nossos projetos serão abençoados por Deus se eu for aliado com o projeto de Deus. Se você quer um mover de bênçãos nos seus projetos, você tem que estar aliado com os projetos de Deus, os projetos do reino de Deus, os projetos da obra de Deus. Nós entregamos domingo o projeto de vida. Estamos aí esse mês preenchendo o projeto de vida 2021. E Deus, ele vai prosperar, Ele vai abençoar. Mas você quer que Deus prospere mais ainda? Você quer uma unção dobrada, que nem a pastora pregou hoje de manhã, que foi na vida de Eliseu, quando Elias subiu no redemoinho e foi trasladado, caiu o manto de Elias, e ele pegou o manto de Elias, Eliseu pegou o manto de Elias e recebeu a unção dobrada. Amém? Você quer a unção dobrada? Você quer a porção dobrada? Você quer mais nos seus projetos? Tem que estar aliançado, tem que estar aliado, tem que ter aliança com o projeto de Deus. Tem que ter parceria. Temos que estar nessa parceria. E veja bem que nós meditamos aqui a palavra de Deus, e do capítulo 12 de Gênesis, se conta a história de Abraão. A história de Abraão. E quem era Abraão? Abraão era um desconhecido. Abraão era um desconhecido, estava no anonimato. Abraão, Deus olha para ele, contempla ele na Mesopotâmia, onde estava lá na terra dos seus pais, e Deus fala para ele, agrada dele, e Deus chama ele para um projeto. Para um projeto. Deus chama ele, e veja bem que chama Abraão, que estava no anonimato, que surge. E Abraão, ele só tinha a mulher, e ele, e as suas coisas, que era pouco ainda, que a Bíblia não relata, que ele só pegou a mulher, e depois ainda trouxe o Ló junto. E Deus fala para ele, vá para a terra que eu te mostrarei. Vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão não tinha
nada. Mas ele tinha o quê? Só tinha o projeto de vida dele, era só o casamento. E ele não tinha família. Os parentes ele deixou, sai da tua parentela. Tá? Sai da tua parentela. Deixou o pai, pegou a mulher. Então ele tinha só projeto de vida na vida sentimental, na vida conjugal. Ele não tinha família porque ele não tinha filho. Tá? Não tinha filho. Quando tem o casal, ainda não completou a família. A família completa quando vem os filhos. Os filhos. E ele não tinha ainda o projeto família, ele tinha o projeto casamento. E ele sai sem nada. E veja bem, capítulo 12, quando você vê no capítulo 13, Deus vai prosperando a vida de Abraão. Abraão, que não tinha nada, começa a ter ovelhas, começa a ter terras, tá? Começa a ter, já vai tendo terras, já vai tendo amigos. Olha como que Deus vai fazendo, amado. E Abraão acreditando, peregrinando, indo em frente. É assim comigo e com você, amado. Deus te chamou, Deus me chamou, Deus nos chamou, amém? Você estava no anonimato, ninguém sabia que era você, amém? Mas Deus olhou para você e te escolheu. Deus te chamou, Deus te escolheu, amém? E aí Deus acreditou, Deus colocou uma fé em você, e você tem que acreditar em Deus, nós temos que acreditar em Deus, amém? E vai nessa caminhada da fé, seja passando luta, dificuldade, o que tiver, não deixe de acreditar, confia no Senhor, amém? Porque Deus está contigo, Deus está nessa caminhada, Ele está te prosperando e vai te prosperar, e vai te abençoar, amém? E Deus fala para ele, vá para a terra que eu te mostrarei. Ele acreditou. Não sabia para onde estava indo. E ele foi pela fé e Deus foi prosperando. Você vê que no capítulo 13 diz que o homem já estava riquíssimo. Rico. Tá? Abraão, você vê que até mesmo, eu me lembro quando eu fui fazer uma prova do Cresce há muitos anos, e a gente estuda isso, né? E muitos corretores falam, nesses cursos fala que o Abraão foi o primeiro vendedor de terra, corretor de terra, de negociar terra. Tá? De negociar terra. E foi um homem que foi prosperando, porque ele foi acreditando, ele foi confiando. E veja bem que no capítulo 13, do 15 ao 17, Deus faz uma promessa. Depois de um período que Abraão está andando com Deus, Deus foi abençoando seus projetos, Deus foi dando para ele. Aí Deus pega que quanto mais você vai acreditando, você vai obedecendo, você vai confiando, Deus vai acreditando em você. Deus vai acreditando em você. E eu quero até fazer uma pergunta para você. Como está seu crédito com Deus? Como está o nosso crédito com Deus? Às vezes a gente pede tanto, tá? E deseja tanto, pede tanta ajuda de Deus, mas a gente não para refletir, como que está o meu crédito com Deus? Será que Deus está acreditando em mim? Será que Deus bota uma fé em mim? Tá? De vez em quando eu falo para Deus, Deus, como que está? O Senhor está botando a fé em mim? O Senhor está acreditando em mim? Tá? De vez em quando, sempre estou falando das minhas orações. Será que Deus está acreditando em nós? É algo que nós temos que refletir. Então nós temos que caminhar nessa fé. Porque conforme Deus vai confiando em nós, Ele vai passando algo a mais para nós. E vai nos chamando, vai envolvendo nós até mesmo no seu projeto. E no capítulo 13, Deus faz promessa para Abraão. Ele diz, primeiro ele fala lá no 12, para a terra que eu te mostrarei. Aí no 13, 15 ao 17, ele fala, eu te darei. Amém? Eu te darei. Diz assim,
tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. E ele manda ele olhar para o chão, para a terra e fala: conta. Porque Deus está dando a terra para ele, ó, te darei. Estava dando algo material à terra. E já estava estabelecendo o quê? Um projeto, ele enganjando ele, fazendo aliança com ele no projeto de Deus. Porque Deus fala assim, ó: a sua descendência será como pó da terra. Você consegue imaginar contar todo o pó da terra? Não tem como, tá? Então veja bem, Deus promete para Abraão. Deus faz promessa para Abraão. Ele mostra primeiro no 12, agora no 13, eu vou te dar a terra. Eu vou te dar essa terra e vou te dar uma descendência. Eu vou te dar a descendência. Aí no capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. Uma parceria com o projeto. E veja bem que no Gênesis 15, 18, a palavra de Deus diz: a tua descendência dei a terra. Tá? Dei a terra. E no versículo 5 do capítulo 15, diz assim, de Gênesis: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas. Gênesis 15, 5. Se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a tua descendência. O que Deus está falando aqui, apresentando, quando ele fala as estrelas? Manda ele olhar para onde? Para o céu. Amém? Para o céu. As estrelas, se você pode contar. Ele está falando do projeto de salvação de almas. O projeto, Abraão, eu quero uma aliança com você agora. Um pacto. Tá? Vamos fazer um pacto, vamos estar aliados. Para que você possa tomar posse da terra e ainda ser o pai de nações. Ser o pai de nações, gerar nações para mim. E veja bem, amado, que a aliança de Deus declarou que aquela questão estava resolvida. Estava resolvida. Estava resolvida. Mas quando nós meditamos no capítulo 22, veja bem que a promessa se cumpriu. Diga comigo, Isaac tinha mais ou menos 13 anos. Fazia-se já uns 13 anos que Isaac tinha nascido. Tá? Olha como que Deus, ele não esquece. Olha como que Deus é fiel nas suas alianças. Olha como que Deus permanece fiel. Deus chama Abraão, Abraão tem 75 anos. Tá? Para cumprir a promessa na vida dele, de estabelecer o projeto, porque tinha que nascer o filho para ter o projeto. Foi 25 anos. Com 100 anos, nasce o Isaac. Tá? Nasce o Isaac. Foram 25 anos. Olha que legado de fé, de exemplo, de vivência de fé que Abraão nos deixa. 25 anos esperando, confiando. Às vezes ele fracassou, que todo ser humano tem defeito. Teve momento que ele e a mulher não teve paciência de esperar, mas foi 25 anos ali, ó, mantendo a aliança. Amados, nos dias de hoje, muitos aceitam Jesus, recebem Ele como Senhor e Salvador, e quer que Deus faça as coisas amanhã. Quer que Deus faz, ó, Deus é, Ele faz oração. Tem crente que faz oração assim, ó, Deus é para ontem, viu? Não posso esperar não, é para ontem, viu?
Tá? Desde ontem de ontem que eu estou esperando, e é para onde? Não, meu amado. Nós temos que saber que é o tempo de Deus, é o trabalhar de Deus, é na hora de Deus. O que nós temos que compreender é que a nossa fé tem que continuar firme na caminhada, na nossa peregrinação, na nossa caminhada da fé, ela tem que ser firme. Firme na fé, firme nas promessas. E nós temos que manter a nossa aliança. Amém? Temos que manter a nossa aliança. E muitos querem já amanhã, faz um projeto de vida e entrega no altar, está lá orando em casa, nós estamos orando aqui na igreja, e aí quando ele entrega o projeto de vida em dezembro, ele já quer que em fevereiro Deus já realize o sonho dele. Não é assim, tá? O importante é você manter a sua aliança, e a cada dia acrescentar a sua fé. Agora, o que está acontecendo com a igreja dos dias atuais? A igreja tem ficado fraca na fé, por quê? Tem se lido muito pouco a palavra, e tem se meditado, ouvido poucas palavras reveladas. Hoje se fica mais no celular do que na Bíblia. Estou falando de um crente, um filho de Deus. Hoje se fica mais no social do que na obra de Deus. Como vai ter fé? Como vai ter fé para superar uma dificuldade amanhã? Para enfrentar uma luta? Como que vai ter fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por meditar e meditar a palavra de Deus. A fé vem por nós abrir nossa alma, nosso coração, e o Espírito Santo nos encher de fé. Então a fé ela tem que ser buscada. E Abraão era um homem que buscava a Deus. Veja bem que Abraão, ele é chamado por Deus de amigo. Amigo é uma pessoa íntima, é uma pessoa de confiança. Quer dizer, além de aliado, ele se tornou amigo de Deus. Porque existe o aliado e existe o amigo. Amigo é aquele que a hora que você precisa, ele está pronto para te ajudar. O colega, sabe o que fala? Qual é o meu colega? É aquele que só está junto com você, às vezes até para atrapalhar. Mas o amigo é para ajudar. O amigo chega na hora que você precisa. É que nem um anjo. Chegou, ajudou. Olha, se precisar, eu estou aqui. Amém? Só me chamar. E ele se tornou, além de um aliado, ele se tornou o quê? Um amigo de Deus. Um amigo de Deus. Você vê que Deus precisava dar satisfação para Abraão, que ia destruir Sodoma e Gomorra? Não. Deus avisa, Deus fala para Abraão. Quando os anjos vão lá, passa na casa de Abraão e fala para ele, nós vamos fazer juízo lá em Sodoma e Gomorra. Nós vamos acabar. Mas por que ele foi lá? Porque ele era amigo. Amigo. Além de parceiro, além de aliado, além de aliançado, além de ter aliança, Abraão se tornou amigo. Então veja bem, 25 anos nessa aliança. Quando completa os 25 anos, Deus cumpre a promessa. Amém? Porque Deus é fiel. Amém? E se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir as promessas na tua vida, porque Deus, Ele não falha. O homem falha, o ser humano falha, mas Deus não falha. A sua palavra é fiel, as suas promessas é fiel, meu amado. Vale a pena confiar, vale a pena cada dia exercitar nossa fé, nossa confiança em Deus, aleluia, ter aliança com Deus, porque vale a pena, porque Deus é fiel, e Jesus ele nos prometeu, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, amém? Jesus também prometeu, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, e quero dizer para você, com certeza, dia 31, de dezembro, nós vamos passar para 2021, Jesus vai passar conosco, nós vamos passar para 2021, 2022, se Jesus não voltar, 2023, e Ele vai permanecer conosco. Então, Ele é fiel.
Nós temos que permanecer fiel. Nós temos que permanecer aliançado. Às vezes o problema das provisão do seu projeto de vida é a sua falta de aliança com Deus. Você tem até fé, até confia em Deus, mas falta aliança. Você não tem comprometimento com a obra de Deus, com o projeto de Deus. E qual que é o projeto de Deus? É o que Jesus realizou há mais de 2000 anos atrás, 2020 anos atrás. Quando ele entregou a sua vida lá no Calvário, foi para salvar toda a humanidade, que já estava aqui no projeto de Abraão. Porque nós podemos ver que Abraão, ele gerou Isaac, depois o Jacó, gerou José, os 12 filhos de Jacó, das 12 tribos. Jesus, ele veio da tribo de Judá. Amém? Então veja bem, aonde começou esse projeto? Na vida de Abraão. Se o Abraão não tivesse tido aliança com Deus, nós não existíamos dentro desse projeto. Você não existia em salvação da sua alma nesse projeto. Mas o que aconteceu? Abraão, ele acreditou. Abraão teve aliança com Deus. E veja bem, passou-se 25 anos. E veja bem, amados, quando nós meditamos Gênesis 22, depois de 13 anos, mais ou menos, Deus vem testando a fé de Abraão. Deus vem testando a fé de Abraão. O que dá a entender? Vou fazer um teste. Se caso ele me negar, eu vou ver o que eu faço. E Deus faz um teste com Abraão. Deus pede o seu filho, o filho Isaac. Deus pede ele em sacrifício. Deus pede para levar para as montanhas de Moriá e sacrificar o menino. E veja bem que chega ali, ele é colocado, ele ouve a voz de Deus, o pedido de Deus, e ele pega o menino, pega os seus trabalhadores lá que estavam com ele, pega os animais, pega a lenha, pega tudo e parte para o sacrifício. E ele vai, olha a fé, olha a confiança, olha a confiança. E quando chega nas montanhas de Moriá, vai chegando próximo, ele pede para os outros ficar, só vai ele e o menino. E ele vai acreditando, fazendo aquilo que Deus manda, aquilo que Deus pede. Porque todo aliado é fiel, todo aliado é de confiança. E ele tinha confiança em Deus. E ele estava ali confiando e fazendo aquilo que Deus determinou. E ele chega lá, pega uma pedra, faz tipo um altar, e ele amarra o menino, coloca a lenha, levanta o cutelo. Quando ele vai levantar o cutelo, brada do céu o anjo e fala para ele: não faça isto com o menino, tá? Eu vi a tua fé, amém? Ele foi testado, ele foi provado. Ele foi provado se ele mesmo acreditava, se ele tinha aliança, se ele obedecia o que Deus falava, se ele obedecia o que Deus determinava. Ele foi provado mesmo que tinha uma aliança com Deus, e que acreditava em Deus. E veja bem que Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. E ele não sacrificou o menino. E veja bem, amado, o anjo, quando ele bradou, ele bradou para não deixar o menino ser sacrificado, o Isaac. Mas depois o anjo bradou mais uma vez e disse para ele, olha o que diz aqui, vamos ler novamente, o 22:15. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, olha só, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, está vendo?
por ter feito o que fez. Quer dizer, o que Deus pediu, o que Deus determinou, quer dizer, Deus estava selando a aliança. Aqui era um selo de aliança, um teste de aliança, um atestado de aliança mesmo. Essa aliança estava válida mesmo. Essa aliança estava... Porque Abraão tinha uma sequência agora. O que era? Proteger a descendência. Proteger o Isaac. Você vê que mais para frente, o Isaac, ele precisa casar, ele tem todo o cuidado, ele pede para o Eliezer, o seu servo, ir buscar a esposa para Isaac. Então ali ele tinha que ser testado ali. Então Deus fala para ele, ó, o anjo fala, e você fez o que tinha, por ter feito o que fez, não me negando o seu filho. Olha, está vendo? Não me negando o seu filho, o seu único filho. Esteja certo de que, esteja certo de que o abençoarei. Quer dizer, agora está carimbado, agora está testado, amém? Você vai ser pai de nações mesmo, amém? Eu vou te abençoarei, e diz assim, e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Agora aqui não é promessa mais, aqui está selando a aliança, as promessas do céu. E como a areia das praias, está até no plural, do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que forem inimigos. Foi o que aconteceu lá com Josué. Tá? E por meio dela, agora que entra nós aqui, todos os povos da terra serão abençoados. Aqui que nós entramos aqui, Por isso, porque Deus, aí que entra o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Aqui que já entra, quando ele fala aqui, todos os povos da terra, é João 3,16. É para nós. Por isso que a igreja do Senhor Jesus está em toda a terra. Eu estava vendo esses dias no Instagram uma foto da igreja na Coreia. Que igreja, uma igreja linda, grande. Tá? Essa igreja, eu me lembro quando veio aí o pastor em Marília, eu estive lá. E veja bem, naquela época tinha 300 mil membros. Aquela enorme igreja. Então a igreja do Senhor, a igreja de Jesus, o projeto de Deus, está em todos os povos. Amém? Na África, nas Américas, na Europa, lá no Oriente Médio tem igreja, só alguns países que está fechado ainda para o Evangelho. Em todo lugar, todos os povos. Aqui entra nós, aqui entra os povos da terra, aqui entra João 3,16. Porque aí diz assim, porque você me obedeceu. Amém? Então, amado, concluindo, nós temos que ter fé, confiança em Deus. Mas nós temos o quê? Que ter o quê? Aliança. Amém? Deus vai prosperar os seus projetos. Deus vai abençoar os seus projetos. Aí veja bem que quando ele tem Isaac, aí completa o quê? Ele toma posse do projeto família. E todos os projetos de todas as áreas da vida dele se realizou. E aí Abraão, depois que tem Isaac, ele vive ainda 75 anos. Abraão viveu 175 anos. E foi 100 anos de aliança com Deus. 100 anos de andar com Deus. 10 gerações ele alcançou. 10 gerações. Por quê? Ele acreditou e ele manteve a aliança. E assim é comigo e com você. Nós não sabemos o que vai vir para frente. Nós não sabemos o que há de vir 2022, 2023, 2025, 2027, 2030. Nós sabemos que a palavra vai se cumprir.
Mas nós compreendemos que Deus tem o seu projeto. Nós fazemos parte desse projeto. Fomos inseridos nesse projeto. Somos frutos desse projeto, que é a igreja. E Deus, Ele quer que nós tenhamos aliança com esse projeto. E quando nós aliançamos com o projeto de Deus, Deus prospera os nossos projetos. Amém? Por isso que nós temos que estar o quê? Com aliança com o projeto do céu. E como que está a sua aliança com o projeto do céu? Com o projeto de Deus? Você quer que Deus prospere os teus projetos? Nós queremos que Deus prospere os nossos projetos? Está aí um segredo para nós no legado da vida de Abraão. Vamos ter fé, mas vamos o quê? Aliançar com o projeto de Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Deus nos chama hoje para ter aliança com o projeto do céu. O que é o projeto do céu? Qual é o projeto do céu? É a obra de Deus. É a igreja. É a igreja de Deus. É fazer a obra de Deus. É ganhar almas. Nós temos que ter aliança. Aliança com Deus. Porque nós temos um Deus de promessa. Nós temos um Deus de aliança. E esse Deus, Ele quer que você tenha, que eu tenha, que nós tenhamos aliança com o seu projeto. Há muitas almas para ser ganhas. As almas dos nossos filhos, os filhos dos filhos. E Ele nos chama para esse projeto. Como Ele chamou Abraão, Ele chamou a mim e a você. Por isso, meu amado, falta aí 53 dias para terminar o ano. Que você desperte para os projetos de Deus. Que você faça uma aliança. Você que está em casa, faça uma aliança. Porque Deus, Ele quer te abençoar. Deus tem bênção para derramar, tem unção. Aleluia.